Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para cultuar o Teu nome, adorar o Teu nome e ouvirmos a Tua palavra que produz em nós uma fé verdadeira. Precisamos Te ouvir, Senhor. Fala, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto e que o nosso ser esteja pronto para receber a semente da Tua palavra, para que ela possa germinar e dar muitos frutos que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Ora, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta e meia nós temos falado aqui, né? E essa discussão tem sido cada dia mais falada já há muito tempo, sobre a questão da realidade da igreja. Como está a igreja, todos os seus aspectos, como a igreja se encontra, como o cristianismo está, qual o nível de influência o cristianismo tem no mundo, qual o nível de percepção verdadeira, qual o nível de fidelidade que tem. Né? É inegável, incontestável que há uma massificação do cristianismo, há um crescimento maior. Quando nós tratamos do nosso país, por exemplo, se mede o quanto cresceu o número de evangélicos, de cristãos. Porém, também é inegável a falta de profundidade, é inegável a superficialidade, é inegável as distorções. Quantas coisas se discutem e precisam ser discutidas e precisam ser refletidas, que precisam ser analisadas com muito mais propriedade, com muito mais seriedade e austeridade. E a gente para e percebe, será que a igreja está ascendendo, a igreja está crescendo, a igreja está realmente cumprindo o seu papel? Ou tem havido um declínio da igreja? Um declínio moral, um declínio essencial, um declínio espiritual, um declínio de fidelidade. Aonde está a fidelidade do cristianismo da igreja hoje com a palavra e com o chamado que ela tem? De ser sal na terra, de ser luz no mundo. Será que nós estamos verdadeiramente caminhando
o caminho pelo qual o Senhor chamou a igreja a caminhar. É claro que há tantas e tantas interrogações, é claro que há tantas e tantas discussões, há tantas análises de pessoas muito mais capacitadas, sábias do que eu. E é claro que nós não podemos nos calar. Não é uma questão de o quanto um sabe mais ou sabe menos, mas é de quanto alguém vive mais ou vive menos. Né? Nós discutimos sempre isso, né? Que vivemos uma sociedade hoje cheia de informações, as pessoas confundem achando que essas informações são conhecimento e sabedoria, não são informações, aquisição de fatos, conhecimento, é a compreensão desses fatos, a sabedoria é a aplicação desses fatos, é a prática. Né? Tem muita gente que conhece, mas não vive, não pratica. E eu fiz uma pergunta outro dia na igreja, né? Uma pergunta que não é minha, mas é reverberada com muita propriedade, pois entendo ser algo de bastante reflexão. Se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? Ou se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida? Esse texto aqui fala de perseguição. Esse texto fala da diferença. Às vezes, quando a gente começa a olhar o texto e ver nos últimos dias como, né, o apóstolo Paulo está falando, né, nos últimos dias, é um tempo difícil, homens serão egoístas, serão aquilo, serão... A gente está pensando no mundo. Não, ele está falando de gente dentro da igreja. Ele está falando de gente que vivendo em forma, tendo forma de piedade, ou seja, parece que é. Ele tem uma forma, ele tem um jeito, ele está travestido, porém nega o poder de Deus transformar a vida. E Paulo está falando para Timóteo, se afasta desses. E aí Pedro diz, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, né? Quantas vezes fui perseguido, quantas perseguições tenho suportado, e ele ignora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Serão perseguidos. É claro que todo esse aspecto que envolve a realidade do cristianismo hoje tem várias coisas que podem ser discutidas, mas eu quero hoje trazer uma mensagem mais didática e falar sobre a história da igreja. Porque através dela a gente pode ter um senso maior, mais profundo um pouco, sobre a realidade, o que levou a igreja à decadência. Onde começa a decadência da igreja? Onde começa o declínio moral da igreja? Onde a igreja começa a se perder? E aí a gente vai entender um pouco, não exaustivamente, tem vários fatores, mas a gente ouve a história, concorda, balança a cabeça, mas será que a gente não precisa ser lembrado mesmo, não precisa ser admoestado, exortado a rever historicamente? Eu sempre tenho falado, né? A gente lê a Bíblia e na minha oração eu falo assim, Senhor, obrigado pelo livre acesso que nós temos ela, custou o sangue de muita gente. Então eu vou ser um pouquinho didático hoje, assim. Me permite, na minha mensagem, e contar um pouco da história da igreja. Contar um pouco sobre a história do cristianismo, coisa que a gente se perde no meio do caminho. Esquece facilmente, deixa para lá, vive outro momento. E às vezes a gente vai encontrar respostas para esse declínio. Né? E onde começou. É claro que isso não vai deixar de trazer uma pulga atrás da orelha de muita gente e outros se sentirem ofendidos. Mas a verdade liberta, não ofende. O que ofende é a mentira que você esconde no seu coração e permite que ela guie sua vida. Né? Porque, veja bem, a igreja ela foi formada, ela foi sedimentada, ela foi alicerçada debaixo de perseguições cruéis.
E eu não quero aqui me ater, eu vou falar resumidamente, porque não dá para você contar a história amplamente em poucos minutos. Mas eu vou me ater à igreja quando as perseguições da igreja, elas deixam de ser só religiosas, e elas passam a ser religiosas e políticas também. Né? Quando os sucessores do trono de Roma começam a perseguir a igreja, né? E eu quero começar a partir de um dos malucos que vão ocupando, porque o poder sempre, e geralmente na história, é ocupado por psicopatas. Tá? O princípio da psicopatia sempre alcança os poderosos. Então, começando por Nero, que ocupa o trono do Império Romano no ano 54. E no ano 64, olha que eu vou falar resumidamente, aquela pessoa, né, equilibrada, sensata, ela decide colocar fogo em Roma. E decide incendiar a cidade inteira, a capital do Império Romano. E diz os historiadores que ele subiu lá na sacada do seu quarto vestido como se fosse um ator de teatro, dizendo a cidade incendiária. O incêndio durou 7 dias e 7 noites. Agora, Roma era composta de mais ou menos 14 bairros. 10 foram totalmente destruídos. 4 bairros ficaram intactos. Coincidentemente, esses bairros eram que tinham a maior aglomeração de cristãos e judeus. O que Nero fez foi dizer, está vendo? Ora, foram eles, os cristãos, os judeus, que colocaram fogo em Roma. E o que foi a maior perseguição e carnificina que se pode haver? Não faltou madeira para fazer cruz, para pendurar cristão, para matar cristão. Eles acendiam as praças de noite com cristãos pendurados, sendo incendiados para acender de noite. Você vê o número de pessoas, milhares, que foram mortos e sacrificados. Foi muita gente, de uma maneira mais cruel que você pode pensar. Né? Nesse tempo de Nero, para que vocês saibam, foi ainda no tempo do imperador Nero que Paulo foi degolado, decapitado, e que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pois não, né? Segundo historiadores, ele disse que não era digno de morrer como o Senhor Jesus. Aí vem o ano 70, pouco tempo depois. E no ano 70, você tem, historicamente falando, né, houve uma revolta dos judeus lá em Jerusalém, e aí o general Tito de Roma vai e invade, né, Jerusalém, destrói tudo, destrói o templo, leva tudo. E Jesus nos disse que não haveria pedra sobre pedra. E a carnificina foi terrível. Ali foi a maior dispersão dos judeus de todo o tempo. Só voltaram a Israel em 1948, quando Israel se tornou Estado. É que eles voltaram. Olha o tempo. Mataram gente. Tá? Muitas pessoas foram mortas, muito sangue foi derramado. E não podemos esquecer que 40 anos antes disso, aqueles mesmos judeus, ou seus pais, disseram diante de Pilatos, crucificam, e que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Se não bastasse, no ano 70 também, assume o imperador Vespasiano. Qual a característica do imperador Vespasiano? Ele é que inaugurou o Coliseu em Roma. E todos conhecem a história do Coliseu, vê nos filmes, mas não para pensar. O Coliseu em Roma, para se inaugurar, teve uma festa de mais ou menos 100 dias. 100 dias de festa e de coisas no Coliseu. E diante daquela plateia sedenta de sangue, aplaudindo,
Mais de 10.000 cristãos em 100 dias foram mortos pelos gladiadores, pelos leões e por tudo, pelaquela maldade que se encontrava ali. Só em 100 dias de festa. A festa que foi regada pelo sangue dos cristãos. Continuando, no ano 81, Domiciano começa a reinar. Esse, historicamente, foi chamado de segundo Nero. Então, olha para você ver a loucura da pessoa. Né? E por que ele foi chamado de segundo Nero? Pela fúria com que ele foi para cima dos cristãos. Né? Nesse tempo, foi que o apóstolo João, né, foi levado, né, de Éfeso para a ilha de Patmos, onde ele ficou exilado até a morte. Só contando um pouco da história. No ano 161 até 180 assume Marco Aurélio, onde houve uma dura perseguição aos cristãos por se negarem a dobrar-se ante os deuses pagãos. Queriam que eles dobrassem e se negavam. E quem se negava era morto de maneira violenta. Toda essa história, eu busco escritores, gente que escreveu, né? Nessa época, uma história interessante, né? Conta no livro do Reverendo Hernandes, como também Pink também escreve sobre a soberania de Deus e tantos outros escritores que eu já li, já pesquisei. Vivia uma viúva chamada Felicidade. Ela tinha, né, 7 filhos. Por se negar, eles foram matando um a um dos filhos na frente dela. Primeiro matou um a pancada. 3 deles jogaram pela ribanceira. E 3 deles, né, foram decapitados na frente dela, até que, por fim, ela morreu. E ela dizia: eu não nego, porque se meus filhos morrem, eu vou morrermos para a glória de Deus. É claro que eu não posso traduzir aqui, transmitir aqui coragem, o tamanho da coragem e da fidelidade dessas pessoas. No ano 303, Diocleciano assumiu e estava ali no poder, e ele ordena a queima de todos os edifícios e livros cristãos. Tudo que se baseava em cristão, todos os edifícios, todas as coisas. Igreja, é um tempo em que eles foram privados de toda a dignidade, de todo o direito civil. Eles já não tinham mais nenhuma dignidade, nenhum direito civil, os cristãos. Aí depois, em 311, assume Galério. Ele determinou aí o Edito de Tolerância, no dia 30 de abril de 311. Foram abertos cárceres e as pedreiras. Sabe onde os cárceres e pedreiras saíram cristãos? Tudo quanto é gente que faziam anos e anos não viam nem a luz. Saíram sem perna ou sem braços, doentes, por causa da sua fé. Mas eles foram libertos. No ano 313, Constantino assume e proclama o Edito de Milão, fazendo cessar a perseguição aos cristãos, devolvendo a eles, né, as igrejas, cemitérios e outras propriedades. Os cristãos não podiam nem ter cemitério, podiam nem ser enterrados. E aí assume Constantino, que devolve tudo isso aos cristãos. E, nesse tempo, né, torna o cristianismo a religião oficial. E aí, né, a gente para pensar a partir daí. Porque, mesmo com toda a perseguição, tanto sangue derramado, a igreja crescia. Né? Longe de fazê-la recuar, ela se tornava mais ousada. Longe de destruída, ela multiplicava. Né? Tertuliano disse: o sangue dos mártires tornou-se a seiva para a sementeira do Evangelho.
A partir de Constantino, o cristianismo deixou de ser uma religião perseguida para ser uma religião oficial do Império. Coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Os cristãos, em vez de serem perseguidos agora, eles eram privilegiados. Em vez de serem esfolados vivos, eles eram ajudados. A porta de entrada da igreja. E essa é uma frase bastante forte. A porta da entrada da igreja não era mais a conversão, era a conveniência. Antes, confessar o nome de Cristo era expor a vida ao martírio. Agora, significava projeção, segurança. Antes, ser cristão provocava a fúria dos imperadores, agora arrancava seus aplausos. É claro, gente, que trouxe tudo isso que aconteceu, o centro trouxe coisas boas, alguma vantagem para a igreja, ela passou a ter direitos, ela passou a ter direito civil, mas aí as pessoas vinham gente toda, opa, agora eu vou ter mais conveniência com o império, com os oficiais, com o circo, com isso, então ela trouxe vantagens, mas ela trouxe perigos enormes, né? Porque foi a partir daí, né, que teve uma entrada rápida do paganismo dentro da igreja. Pessoas que adoravam outros deuses, mas que iam para a igreja para dizer que eram cristãos, para dizer que eram da religião, quando nunca foram, apenas por causa de segurança, de conforto, de conveniências. Essa era a realidade da igreja, né? Essa é a realidade da igreja. A igreja se misturou com o Estado. A igreja tornou-se rica, influente, mas perdeu a fonte essencial da vida abundante. Ela tinha a bênção dos imperadores, dos ricos poderosos, mas não mais a aprovação do céu. Essa é uma verdade. Em 604, o imperador Focas de Roma concedeu ao bispo de Roma, Gregório I, eu quero que vocês prestem bem atenção. Não é uma ofensa, é fato, e fato se constata, se escreve, é histórico. Então, esse imperador concedeu ao bispo de Roma, Gregório I, o título de bispo universal. Porque tinha vários bispos em cada lugar. Então, o bispo de Roma ele vai ser o bispo universal. Gregório renunciou ao título. Sabe por quê? Ele não quis. Porque ele alegou que aquele que aceitasse deveria ser considerado um anticristo. Mas, 3 anos depois, Bonifácio III aceitou o título, criando assim a instituição do papado. Lembre-se que a Igreja Católica Romana, ela se fundamenta no texto de Mateus 16, versículo 18, quando Jesus está dialogando com Pedro, ele diz: eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A questão é que a palavra Pedro, que em grego é Petros, significa fragmento de pedra. E a palavra pedra, que em grego significa Petra, significa rocha, pedra inabalável.
O que esse texto diz? Essa interpretação distorcida, errônea, é que fundamenta a questão da igreja, porque ela pega que Deus deu a Pedro a autoridade da igreja na substituição de Jesus, e a consequente vem de Pedro, depois passa pelos outros papas substituindo. Mas não é assim. O que Jesus está dizendo sim. Você, Pedro, fragmento de pedra, né? É um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha, que é Ele mesmo, Cristo Jesus, eu edificarei a minha igreja. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra fundamental, que a Bíblia sempre diz. Veja que o papado é uma usurpação da Trindade. Isso é importante você entender. Olha só, ele usurpa o lugar de Deus Pai. Porque Papa significa o quê? Papai. Pai. Quem que é pai? Só Deus. Ele usurpa, né, o lugar de Deus Filho. Em 3 vezes, olha aqui, né? Porque quando ele se auto-intitula pedra fundamental da igreja, que é a pedra fundamental da igreja? Cristo Jesus. Quando ele se declara o cabeça e chefe da igreja, quem que é o cabeça e chefe da igreja? Cristo Jesus. A igreja é um corpo e ele é o cabeça, o chefe. Quando ele se define o sumo pontífice, ou seja, ele é o superior ou supremo mediador. Quem que é o mediador entre nós e Deus? Cristo Jesus. Então, quando você fala, o supremo pontífice, aquele que faz a ponte entre os homens e Deus. Quem faz a ponte entre os homens e Deus? Cristo Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. História, fatos. Ele também substitui, usurpa o lugar do Espírito Santo. Quando ele se declara, auto-intitula vigário de Cristo na terra. Sabe o que significa vigário? Substituto. Quem que é o substituto de Cristo na terra? O Espírito Santo. É necessário que eu vá para junto do Pai, para que o Espírito Santo venha. Santo vigário. Santo substituto de quem? Quem que é o substituto de Cristo? O Espírito Santo. Vocês entenderam onde está? Onde a coisa é terrível? E quantos milhares adoram esse tipo de coisa? Se prostram diante desse tipo de coisa. Sim, isso é totalmente antibíblico. E nós estamos falando de história. Se você pegar a história da igreja, você pega o período de 1º século até o 5º século, é uma história chamada período da patrística, ou dos pais da igreja. Esse foi um dos melhores períodos ali da igreja, que é... Aí você tem grandes homens de Deus, como Inácio, Policarpo, Justino, Orígenes, Irineu, terminando com Agostinho, um grande teólogo. Mas depois, do século V ao século XV, um milênio, é também chamada de Idade Média Escolástica ou Idade das Trevas. História. Né? Eu falei que era didático hoje a minha mensagem. Neste milênio tenebroso, a palavra de Deus permaneceu inacessível ao povo. Foi um tempo de ascensão e fortalecimento do papado. O Papa tornou-se soberano na economia, na política e na religião. Dominava tudo. A igreja corrompeu-se e apartou-se da simplicidade e pureza do Evangelho. Heresias gritantes foram introduzidas na igreja. Foi nesse período que começou, né? Oração pelos mortos, sinal da cruz,
uso de velas, veneração de mortos e santos falecidos, imagem de escultura, exaltação a Maria como Mãe de Deus, extrema unção e purgatório, adoração à cruz, imagens e relíquias, o celibato, o rosário e a Inquisição, a venda de indulgências e a proibição de bíblias nas igrejas. Tudo isso nesse tempo. E às vezes a gente não para analisar, para ouvir, para pesquisar. Por isso eu estou resumindo história, fatos. No século XIV e XV, foi o século... Porque a reforma protestante aconteceu no século XVI, exatamente iniciando no ano 1517, mas houve anteriormente uma preparação. Pessoas já vinham preparando para isso, diante dos abusos que aconteciam no cristianismo na Igreja Romana. O século XIV e XV, houve a chamada Renascença, que é uma desvinculação da economia, das artes, da ciência, da política e da religião, da tutela de Roma. Para vocês terem uma ideia, né? Tudo tinha que passar por eles. Até a arte, quando alguém ia pintar um quadro, tinha que ter a figura de um anjo, de alguma coisa. Tinha que ter, para escrever um livro, a aprovação de Roma. Ali foi isso, a Renascença houve uma desvinculação disso, porque a burguesia começou a crescer, pessoas começaram a desvincular disso. Foi nessa época que começou a ser preparada a reforma. Outro fator importante aí, né, que a gente não pode esquecer, que em 1450 foi inventado, né, a imprensa, que depois ajudou a imprimir a Bíblia, espalhar pelo mundo, né, da época. Né? A reforma protestante do século XVI, e que todos são oriundos, e hoje se você perguntar na igreja evangélica, pouco sabe o que é reforma, quando aconteceu, o que é isso. Parece-nos que nenhuma igreja evangélica é oriunda da reforma. Se não houvesse a reforma, não existia a igreja evangélica. E é incrível como poucas pessoas entendem. Então, não seria abusivo dizer que a reforma foi o segundo Pentecostes. O primeiro lá, quando iniciou a igreja primitiva, Atos 2. O derramado Pentecostes, fortalecendo as pessoas para viver a igreja e o início da igreja, que eram chamados não de cristãos, mas homens do caminho, depois transformaram em cristianismo. E agora a reforma. Não quero ser abusivo, mas concordo que é o segundo Pentecostes, porque ali houve um derramar também do Espírito em pessoas que protestaram contra toda essa vergonha que se transformou o cristianismo em igreja de Cristo. E as 5 bases da reforma, as pessoas sabem disso, né? Que foi a discussão. Só a Escritura, ou somente as Escrituras. Tanto que quando Lutero ele não foi chamado lá em 1517, mas em 1522, 5 anos depois, as coisas não andavam tão rápidas como hoje, né? Na tal de Dieta de Worms, onde o imperador e pessoas da autoridade queriam que ele se retratasse das 95 teses que ele pregou, né? No castelo, na porta da igreja do castelo em Wittenberg, lá na Alemanha, quando ele protestava sobre o abuso das indulgências, que o Papa, para querer terminar a obra de suas igrejas e não tinha mais dinheiro, ele resolveu que quem desse mais, pagasse mais, se estenderia não só a salvação para si, mas para a família também. É só pagar mais. Esse foi o estupim. Aí ele veio. As 95 teses. Mas lá ele foi chamado, e para ele se retratar, ele disse, olha, eu só falo aquilo que está na Escritura, minha consciência é cativa às Escrituras. Não há papas, nem há outra coisa. E não é bom que o homem vá contra a sua consciência, que Deus me ajude. Ele era para sair preso dali e condenado e morto. E, de fato, quando ele saiu por providência de Deus, os seus próprios adeptos o sequestraram e o levaram para guardar e protegê-lo, para ele não ser morto, pego e ser preso
E ali ele traduziu a Bíblia por alemão. Aqueles anos em que ele ficou ali. Né? Só para que você possa ter uma ideia. Sola Escritura, sola fide, ou somente a fé. Porque essa foi a base de Lutero, que era um monge agostiniano. Ele era um monge, ele viu lá, ao ler a palavra de Deus em Romanos, assim, o justo viverá pela fé. Só a fé. Nada mais, não é mérito, não é obras, não é nada. É a fé. Sola gratia. O apóstolo Paulo diz: a salvação vem pela graça, mediante a fé. É isto, a fé não vem de vós. É dom de Deus para que o homem não se glorie. Não vem de obras, não vem de nada. É dom de Deus para que o homem não se glorie. Em si mesmo. Sola Cristo. Somente Cristo. Ninguém mais. E sola deu glória, ou seja, só a glória de Deus, não de homens, nem de ninguém, só a glória, nem de nada, só a glória de Deus. Essa é os 5 solas da igreja, da reforma protestante. Mas vem a contra-reforma, vem um ataque. Não ia aceitar isso de bom grado, né? Aí a igreja que dominava, os papas, eles criaram a contra-reforma, criaram a Ordem Companhia de Jesus por Inácio de Loyola, que são esses jesuítas, né? Essa Companhia de Jesus, né, que perseguiu e matou muito protestante, em nome da Igreja Católica, em nome de Jesus. Eles criaram também o Concílio de Trento, foi ali nesse concílio que durou anos, que eles acrescentaram à Bíblia os livros apócrifos, que são livros intertestamentários, ou seja, porque os 400 anos que dividiam de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nesse tempo, eles entraram esses livros que não são canônicos e incluíram na Bíblia, nas Escrituras. Também, nesse tempo, né, eles criaram a Inquisição, que era justo o uso da força contra a heresia. E eles criaram o Index, que condenava os livros os quais a Igreja Romana não concordava, queimava tudo, destruía tudo, era tudo condenado. E aí vai. E aí, nós precisamos ver que começa a perseguição e o sangue começa a derramar em muita gente. Eu ficaria aqui horas falando historicamente o que aconteceu. A história diz que só na Espanha foram mortos mais de 300 mil protestantes. Sacrificados, queimados, decapitados, mortos de todo jeito. Né? A perseguição, por exemplo, na França, né, os huguenotes, só para que vocês tenham ideia, fala-se sobre o massacre de São Bartolomeu no dia 24 de agosto de 1572. 70 mil calvinistas franceses, chamados huguenotes, foram mortos em uma única noite. 70 mil. E o Papa ficou comemorando isso aí. Em nome de Deus. Porque protestavam e não concordavam com desmandos e a vergonha moral da Igreja Romana, da Igreja Papal. Né? Você pega lá, por exemplo, tinha lá o Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele rompeu com o catolicismo, não porque ele virou protestante, ali criou a igreja anglicana, mas ele queria casar com a sua amante, queria divorciar da sua mulher, o Papa não permitiu, ele fez isso mesmo e rompeu com a igreja, criando a igreja anglicana. Aí ele morre, nasce o filho dele, Eduardo VI, ocupa o trono, mas ele ocupa por pouco tempo, aí sucede o trono Maria tudo. Maria era uma católica férrea, odiava os protestantes. O protestantismo, né, já tinha crescido ali em todas as regiões, mas ela odiava. Quando ela assume, ela foi chamada de Maria a Sanguinária.
mandou perseguir e matar tudo quanto era protestante que existia na Inglaterra. Matava famílias queimadas vivas, acorrentadas, decapitadas. Eles torturavam, arrancando membros, desfolando as pessoas das piores formas possíveis. Foram milhares e milhares e milhares e milhares de assassinatos. E eu vou parar por aqui, senão eu vou contar todos os anos de tanta gente que morreu no mundo inteiro. Principalmente naquela região da Europa ali, né? Para vocês terem uma ideia, no Brasil, né, quando pediram lá para Calvino mandar pessoas evangelistas para o Brasil, para evangelizar aqui no Brasil, dos 9 que vieram para o Brasil, 5 conseguiram fugir e voltar, 4 foram mortos, perseguidos por esses jesuítas. Né? Se eu não me engano, José Bonifácio, que é idolatrado lá no Rio de Janeiro, matou muita gente que protestava contra a Igreja Católica. O famoso Padre Cícero, matou e perseguiu um monte, da maneira mais cruel possível, de todo aquele que discordava da Igreja Católica. A história está aí para contar. Os fatos estão aí para contrastar. Aí a gente se pergunta, né? Qual assim a forma similar que estava do que está hoje? A igreja hoje, as pessoas estão indo para se converter por conveniência. O que realmente, né? Hoje a igreja não está permitindo o paganismo entrar, está permitindo o mundanismo entrar. Não é a igreja mais que influencia o mundo, mas é a igreja que é influenciada pelo mundo. Isso é fato. Queremos fazer o que o mundo faz. Queremos obter o que o mundo obtém. Queremos as estratégias, as estruturas, o conforto, né? Você vai à igreja, pode me dizer todas as justificativas, mas nas grandes capitais, os caras estão falando assim, se você quer montar uma igreja, tem que ser grande, com estacionamento grande. Os caras estão preocupados onde vai pôr o carro, onde vai sentar, se tem se tem isso, se tem aquilo. Ele está preocupado com as suas conveniências. A igreja é voltada para o homem, para o seu conforto. A igreja hoje não é perseguida mais. É um símbolo até de status. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu faço parte da church, não sei o que lá. Aqui no Brasil ainda tem essa popagem, essa mediocridade de mudar nome, colocar nome em inglês, nome americano, né? Church. Eu sou da não sei o que, church. Né? E eu fico me perguntando, às vezes eu falo assim, mas você vai falar, fala, porque é uma bobagem tremenda. Né? Tem umas que não sabem nem o significado de church, coloca porque acha bonito, falar que todo mundo está fazendo. E a gente se pergunta, né? Onde está a igreja? E a gente precisa entender isso? Precisa. É da conveniência ou da consciência que você precisa? A igreja hoje trocou a dependência de Deus pela dependência de estrutura e estratégia. A igreja hoje está se importando pelo volume, pelo tamanho, pela grandiosidade. Aí todo mundo pode falar o que for, você precisa de estrutura, precisa daquilo. Não, nós temos que fazer algo que cative os homens. Não, o Evangelho perdeu o poder, o Espírito Santo perdeu o poder. Não, hoje é diferente. Por quê? Sempre foi diferente. O mal está no homem. O fato de ser mais rápido, mas não vai mudar. É o coração do homem o problema. Deus é o mesmo, ele é imutável. O poder dele não se perdeu. Ou ele é um coitado que não tem mais poder de mudar pessoas. Precisa da nossa ajuda, de mudar as estruturas, porque senão ele não tem poder de convencer as pessoas. Às vezes tem gente dizendo que hoje precisa de um novo avivamento.
Quando se fala em avivamento que é verdadeiro, ele vem da palavra de Deus. Ele não vem de estruturas, de movimentos humanos, de modinhas. Ele vem da palavra. Você simplesmente lê a palavra e é impactado. Isso é avivamento. Avivamento que não vem da palavra de Deus é apenas modinha dos homens. Eu não creio, pessoalmente falando, no novo avivamento. Eu creio que nós devemos resgatar o espírito da reforma. De pessoas que davam o seu sangue, o sangue de mártires, em favor do Evangelho. E para isso, meus irmãos, eu não estou apontando o dedo para isso, nós somos muito medíocres, muito pequenos. Nós estamos longe deste povo, porque eu fico pensando que força, que coragem, que fibra de você estar ali queimando, que fibra de uma mãe vendo seus filhos mortos. Não nega Jesus. Não nega Jesus. Não desista. Hoje, por uma conveniência qualquer, você nega de todas as formas. Nós negamos de todas as formas. Que fibra e que coragem tem essa igreja de fazer influência. Aí, nós vamos olhar hoje e ver que agora grandes templos, grandes estacionamentos, as pessoas ficam encantadas com essas estruturas e pintam de preto e põem grandes louvores e grandes coisas, e todo mundo se empolga com isso. Aí você vai olhar lá em Apocalipse e diz: vocês se acham ricos, poderosos, influentes, não sei mais o quê. Quer dizer que vocês não passam de pobres, miseráveis, cegos, ímpios. Aconselho a vestir vestes brancas, refinadas no verdadeiro ouro. E o que Jesus está dizendo para essas igrejas não é a estrutura, não é a estratégia, é a dependência de Deus, é a glória de Deus. Eu não poderia deixar de dizer isso para você. Onde é que está o declínio da igreja? Está quando a entrada dela não mais é a importância da conversão, mas a conveniência. O conforto, a boa vida. Né? Eu quero mais é o refrigério. Eu quero mais né? Todo mundo é cheio de eventos, evento para cá, evento para lá. E cada evento mais chique do que o outro, cada lanchinho mais chique do que o outro. E enche, todo mundo quer participar. É uma beleza. Faz fila para participar, porque lá tem um lanche gostoso. Tem, né, geralmente as pessoas fazem reuniões em hotéis chiques, em casas chiques, em comidas chiques, e todo mundo está lá. Olha que lindo cristianismo que nós estamos vivendo. Lá, antes da reforma, naquele milênio miserável, o povo perdeu a simplicidade do Evangelho. A igreja se tornou oficial, se tornou aplauso dos homens e tristeza de Deus. E hoje, o que está sendo? E aí, nós devemos nos autoavaliar. Eu estou mais cristão, mais mundano. Eu realmente saí do mundo e tenho vivido o reino. Eu realmente tenho minimamente a fibra daqueles cristãos. Só para terminar, lembrando também uma passagem que o reverendo Estevão Hernandes fez, no livro que eu li dele. E, se eu me lembro, ele foi na Coreia do Sul, e lá mais de 25% da população hoje é evangélica. A maior denominação evangélica da Coreia do Sul é a presbiteriana, com mais de 10 milhões de membros, num país pequeno. E ele foi numa das igrejas, que a igreja tem de 50 mil, 70 mil membros, até 700 mil membros. Ele foi numa igreja de 70 mil membros, onde eles tinham reuniões de oração, das 5 às 6, às 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. Ele foi numa dessas reuniões de oração. E ele via o fogo dentro das pessoas. Ele também tem um lugar lá, que é um memorial dos mártires que morreram, derramaram seu sangue quando a Coreia era invadida pelos chineses, por outros, e matavam eles para desistir da sua fé. E ele viu que lá
ficavam as fotos das pessoas que foram mortas pela sua fé, do mesmo moldura, do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Não tinha diferença para ninguém falar que um é melhor que o outro. Né? Mas ele tinha uma curiosidade. Quando você saía, para sair, era um corredorzinho que só passava uma pessoa, e ali tinha a moldura de um mártir também importante. E desperta a curiosidade. Ele disse que quando passa, que você olha, é uma moldura maior, mas não tem ninguém lá, é um espelho. Você vê você mesmo. E a pergunta que você faz é: você será o próximo mártir? Então, responda a pergunta. Se a igreja fosse perseguida, seria fiel? Ou a igreja não está sendo perseguida porque não é fiel? Se você fosse mais fiel, seus parentes iam te achar a melhor pessoa do mundo? Se você fosse mais fiel, a sociedade iria te abraçar e querer você mais do lado delas? É uma pergunta que eu te faço. Ou ela iria querer você fora dela, como aquele demoniado de Gadareno, aquelas pessoas de Gadara que queriam expulsar Jesus porque ele libertou aquele endemoniado. E ele foi para os portos e deu prejuízo. Ser fiel pode dar prejuízo. Ser fiel pode confrontar os pecados das pessoas. Ser fiel pode dizer para a pessoa assim: eu não concordo com a sua vida. Ser fiel pode dizer para a pessoa: senhora, você pode me dar uma oportunidade, mas se essa é contra os princípios de Deus, eu não quero. Você é blasfemo, você é hipócrita, você é isso. Você pode confrontar. Mas nós precisamos ter o que chama de politicamente correto. Deus é amor, tem que abraçar todo mundo. Não, Deus é justiça, fiel. Ele é fiel a Deus e a sua palavra. Ele não se importa se as pessoas vão confrontar, ele não está importando com estruturas, com riqueza. Ele pode se fazer, Paulo se fez disso, daquilo, mas não se tornou isso. Não fica igual. Pelo contrário. Então, será que nós estamos sendo fiéis? Quando as pessoas nos acham pessoa maravilhosa, está tudo lindo, tudo maravilhoso, não há confrontação de nada, você não mostra nenhuma diferença no mundo, porque nós somos chamados para ser santos, separados, diferentes deste mundo. Qual é a nossa diferença? A miséria de só não beber, não fumar, não falar bobagem? Mesmo isso hoje já não é parte de muitos da igreja que acham que pode beber, que pode falar bobagem, que ainda são cristãos. O seu bom procedimento, olha o que Paulo fala aqui, vamos ver. Paulo diz o quê? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. E ele fala das perseguições dele e diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nós precisamos lamentar e chorar o quanto falta em nós a verdadeira piedade. Nós precisamos chorar com esse cristianismo superficial que nós temos. Nós precisamos chorar, porque o máximo que sai de nós não é a gota de nenhum sangue martirizado em defesa do Evangelho, mas apenas algumas gotas de suor pelo ativismo que a gente entra e acha que isso vai levar a gente para o céu. Muitas vezes, essas gotas de suor, esse ativismo não é pela glória de Deus, mas a glória de si mesmo. Então fica aí, como eu falei, uma mensagem de idade, para que você possa pelo menos refletir que só por você ser crente custou o sangue de muita gente. E mais aí, o sangue de Jesus. E se você quer ser um discípulo de Jesus, precisamos rever muito os nossos conceitos e do nosso procedimento. Porque nós somos muito, muito aquém. Jesus disse: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe, 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 muito longe de mim. Amém? Vamos orar.